Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos lançando aqui mais um super podcast para você que sempre quer se manter informado. Vem com a gente no Ginga com Sociologia Pod, esse mais novo podcast que vai chacoalhar o Brasil. Então vem com a gente. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Ginga com Sociologia. Eu, José Victor, e o Matheus Monteiro somos estudantes de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e desenvolvemos esse canal de debates e disseminação de conhecimentos para a disciplina de Sociologia da Educação, sob a orientação do professor doutor Lucas Fortunato. Nesta parte inicial, trataremos da biografia de um dos pensadores essenciais para o aperfeiçoamento do saber filosófico e sociológico do século XX, Theodor W. Adorno. Então, vem com a gente aqui. Theodor Adorno nasceu em 11 de setembro de 1906 em Frankfurt, Alemanha, e morreu em Visp, Suíça, em 6 de agosto de 1969. Filósofo e crítico musical, estudou composição em Viena. Adorno foi professor em Frankfurt, em cuja universidade doutorou-se, e nessa mesma cidade participou, em 1923, da fundação do Instituto de Pesquisas Sociais. Ele emigrou para a Inglaterra em 1933, a fim de escapar à perseguição movida contra judeus pelo nacionalsocialismo. Em 1937, foi para os Estados Unidos, onde colaborou decisivamente com o Instituto, reconstituído por seus fundadores na Universidade de Colômbia. O Instituto de Pesquisas Sociais, mais conhecido como Escola de Frankfurt, recebeu esse nome porque seus principais representantes integravam o Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt na década de 1930. A teoria crítica proposta por esses pensadores se opõe à teoria tradicional, que se pretende neutra quanto às relações sociais. Ela toma a própria sociedade como objeto e rejeita a ideia de produção cultural independente da ordem social em vigor. Baseando-se nos fundamentos da dialética de Hegel, Adorno imprimiu conteúdo sociológico a seus escritos filosóficos. Algumas destas teses são 3 estudos sobre Hegel, Introdução à Sociologia, Indústria Cultural, Dialética do Esclarecimento, Introdução à Sociologia da Música, Educação e Emancipação, dentre outros. O conceito de indústria cultural, por exemplo, foi criado por Adorno para designar a exploração sistemática e programada dos bens culturais com finalidade de lucro. A obra de arte produzida e consumida segundo os critérios da sociedade capitalista se rebaixa, nesse contexto, ao nível de mercadoria e perde sua potencialidade de crítica e contestação. Já em Educação e Emancipação, obra base para a formação do nosso podcast, Helmut Becker e Adorno nos incita a refletir sobre uma coleção de intervenções no que se refere à matéria educacional e formativa. O exame crítico que esses intelectuais fizeram das sociedades desenvolvidas exerceu poderosa influência sobre os movimentos de contestação da segunda metade do século XX, particularmente as manifestações estudantis de maio de 1968 na França.
Então, pessoal, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nos siga no Spotify e nas outras redes sociais para ouvir esse e outros podcasts do Ginga com Sociologia. Terminamos aqui mais um Ginga com Sociologia. Até o próximo. Olá, sejam bem-vindos ao Ginga com Sociologia, o seu mais novo podcast. Nesse segundo bloco, trataremos do capítulo O que significa elaborar o passado, extraído do texto Educação e Emancipação. Vem com a gente! Inicialmente, é preciso evidenciar que o autor nos convida a refletir sobre a educação e emancipação. Através desse podcast, iremos mostrar o que o autor propõe sobre essa temática extremamente relevante para as nossas sociedades. Segundo Theodor Adorno, em O que significa elaborar o passado? Tal questão requer alguns esclarecimentos. Ela foi formulada a partir de um clichê que ultimamente tornou-se bastante suspeito. Nessa formulação, a elaboração do passado não significa elaborá-lo a sério, rompendo seu encanto por meio de uma consciência clara. Mas o que se pretende, ao contrário, é encerrar a questão do passado, se possível, inclusive riscando-o da memória. O gesto de tudo, esquecer, perdoar, privativo de quem sofreu a injustiça, acaba advindo dos partidários daqueles que praticam a injustiça. Feito num debate científico, escrevi que em casa de Carrasco não se deve lembrar a força para não provocar ressentimento, cita o autor no texto. De acordo com Adorno, a tendência de se relacionar à recusa da culpa, seja ela inconsequente ou tão inconsequente. Assim, de maneira tão absurda como a ideia da elaboração do passado é motivo suficiente para provocar considerações relativas a um plano que ainda hoje provoca tanto horror que vacilamos até em nomeá-los. Ainda no contexto dessa discussão, Theodor Adorno ressalta o desejo de libertar-se do passado, justificando não é possível viver à sua sombra, e o terror não tem fim, quando a culpa e violência precisam ser pagas com culpa e violência, e não se justifica porque o passado de quem se quer escapar ainda permanece muito vivo. O nazismo sobrevive e continuamos sem saber se o faz apenas como um fantasma daquilo que foi tão monstruoso a ponto de não sucumbir à própria morte, ou se a disposição pelo indivisível continua presente nos homens, bem como nas condições os que o cercam. Obrigado você, caro ouvinte, por nos acompanhar mais nesse bloco. Siga-nos no Spotify, nas outras redes sociais, para ouvir esse e outros podcasts do Ginga com Sociologia. Terminamos aqui mais um Ginga com Sociologia. Até o próximo e sempre fique ligadinho que sempre vai ter muita coisa boa para cada um de vocês. Olá, sejam bem-vindos novamente ao Ginga com Sociologia. Nesse bloco trataremos do capítulo A Filosofia e os Professores, retirado do texto Educação e Emancipação, de Theodor Adorno. Vem com a gente! Segundo Adorno, é incorreto a postura de um examinador que não procura ajudar a fundo aqueles que devem avaliar, mesmo que a sua ajuda não seja tão inocente assim. Certamente, porém, haverá muitos candidatos para quem seus temores são injustificados. Certo interesse pela filosofia, que frequentemente adquiriram uma relação genuína com a filosofia enquanto participantes de nossos seminários, como as pessoas cultas que já aportaram de antemão os elementos cuja existência ou não devem ser avaliadas de modo fragmentário e insuficiente por aquela prova. Contudo, segundo o autor, a crítica não visa unicamente aqueles que foram reprovados no exame, mas essa decisão, por mais agradável que seja para o indivíduo, não é inteiramente satisfatória. Se analisarmos rigorosamente conforme o sentido e não conforme a letra do disposto no exame, tais candidatos deveriam ser avaliados negativamente.
sobretudo, pensamento naquela juventude que lhe será confiada enquanto futuros professores, com que ele se identifica plenamente, pois se considera insuficientemente jovem para isso. A mera falta de professores não deveria favorecer aqueles pela sua própria formação, provavelmente acabarão prejudicando a própria demanda de docentes. Obrigado você, caro ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Nos siga no Spotify e nas nossas outras redes sociais para ouvir esse e outros podcasts do Ginga com Sociologia. Terminamos por aqui. Mais um Ginga com Sociologia. Até a próxima e sempre fique ligadinho que vai ter muita coisa boa para vocês. Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao Ginga com Sociologia. Neste quarto bloco, trataremos do capítulo Tabus acerca do Magistério, retirado do texto Educação e Emancipação, de Theodor Adorno. Vem com a gente! Segundo Adorno, eles se sentem seu futuro como professores como uma imposição, a que se curvam apenas por falta de alternativas. O principal é a apatia em relação ao que se encontra regulamentado, ao que se encontra disposto por meio do desenvolvimento definido por meu amigo Helmut Becker, como dirigido à escola administrada. Nesse contexto, tabus significam para o autor representações inconscientes ou pré-conscientes dos eventuais candidatos ao magistério, mas também de outros e principalmente das próprias crianças que vinculam esta profissão com uma interdição psíquica que a submete a dificuldades raramente esclarecidas. Theodor Adorno reitera: utilizo, portanto, o conceito de tabu de um modo relativamente rigoroso, no sentido de sedimentação coletiva de representações de um modo semelhante àqueles que se referem à economia. Já mencionados, em grande parte, perderam sua base real, mais duradouramente até do que as econômicas, conservando-se, porém, com muita tenacidade como preconceitos psicológicos e sociais que, por sua vez, retroagem sobre a realidade, convertendo-se em forças reais. Obrigado você, caro ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Nos siga no Spotify e nas outras redes sociais para ouvir esse e outros podcasts do Ginga com Podcast. Terminamos aqui mais um Ginga com Podcast e até a próxima. Fiquem sempre ligadinhos que vai ter muita coisa boa para vocês. Olá, caro ouvinte, sejam bem-vindos a mais um Ginga com Sociologia. Neste quinto bloco trataremos do capítulo Educação após Auschwitz, extraído do texto Educação e Emancipação, de Theodor Adorno. Vem com a gente! É válido, de início, evidenciar que seguramente a exigência primeiro para a educação é que Auschwitz não se repita. Segundo Adorno, a consciência ou a inconsciência das pessoas até hoje levantaram poucas questões acerca dessa exigência que se configura como uma monstruosidade pretérita. Tal fato é, de certo, uma regressão à barbárie que tende a persistir nas sociedades. Tendo em vista isso, é válido ressaltar o que nos disse Freud. A civilização, por sua vez, origina e fortalece progressivamente o que é anticivilizatório. Constantemente se profere no dia a dia ameaças de uma regressão ao brávio, dando por vezes a impressão de que o bárbaro é inerente às sociedades. Exemplo disso são as manifestações frequentes de indiferença aos mortos em epidemias devastadoras, materializadas, por exemplo, nos movimentos anti-vacinação ou anti-vacina, promovendo-se assim ligeira disseminação de discursos falaciosos que, eventualmente, produzem prejuízos incalculáveis, pois intensificam o reaparecimento de enfermidades já erradicadas.
Tamanho obstáculo por si só fere o próprio exercício dos direitos e deveres intrínsecos aos sujeitos. É fundamental que se criem possibilidades para que qualquer indivíduo preserve e exprima seus interesses, reivindicando profusa informatividade prévia. Assim, esses atores sociais possuirão íntegro discernimento de contexto no qual estão introduzidos e saberão como alguém próximo pode usufruir do bem público, desde que suas fontes de obtenção do saber não sejam limitadas e direcionadas, tornando-se dessa forma capazes de encarregarem da absoluta proteção do bem geral. Mas afinal, como evitar que esses atos inamistosos se repitam? Tendemos incessantemente a minimizar esses abomináveis fatos em face do progresso, do esclarecimento e do humanismo supostamente em ascensão. A ocorrência deles já constitui por si só uma tendência social imperativa, ou desrespeito à própria cidadania dos cidadãos. Portanto, é imprescindível refletirmos sobre isso e nos conscientizarmos para que essas ações incráveis não se repitam, opondo-se de forma objetiva e subjetiva. Além disso, faz-se essencial examinar os algozes e não os importunados, identificar os mecanismos que tornam os cidadãos tão impetuosos e apresentá-los aos próprios indivíduos, buscando impedir que repitam essas atitudes odiosas, conforme se estipula uma tomada de consciência global desses dispositivos. Para tanto, a educação deve ser dirigida a uma autorreflexão crítica e concentrar-se na primeira infância. Este é o mais intenso período de aprendizagem cultural. É o tempo em que as crianças aprendem a linguagem e os padrões básicos de comportamento que formam a base para o aprendizado posterior. A família é o principal agente de socialização durante essa fase. Tem lugar mais tarde na infância e na maturidade as escolas, grupos individuais, organizações, a mídia e, finalmente, o seu lugar de trabalho. Vale a pena ressaltar também que muitos indivíduos se sentem nos dias atuais cada vez mais encarregados em uma sociedade hiperconectada. Ao mesmo tempo que buscamos sair dessa rede, somos impedidos. Tais redes permitem aos cidadãos uma maior exposição, porém também possibilitam que novos ilícitos sejam praticados, causando às vezes subversões extremas e brutais. Nesse sentido, é possível afirmar sociologicamente, quanto mais nos globalizamos, mais nos fragmentamos, não é mesmo? Certamente ouço dizer mais. A pressão das esferas públicas dominantes em relação às esferas privadas tende a distorcer o particular e individual em decorrência da capacidade de defesa. E qual seria o único poder efetivo contra esse estado de coisas? A autonomia. O poder para reflexão e autodeterminação e não participação são os únicos poderes efetivos contra os princípios bárbaros. Quais são suas propostas? Portanto, para superar esses infortúnios que constituem um campo social, é evidente, por qualquer ângulo, que essas chagas devem ser urgentemente combatidas. Para isso, faz-se necessário, no âmbito educacional, a realização de campanhas e debates sobre esses pontos nevrálgicos de um determinado estado de consciência. É preciso contrapor-se à coletivização a partir do esclarecimento desses problemas, a fim de certas barbáries não se repitam. O medo de não ser reprimido, permitindo que os seus efeitos deletérios desapareçam. Ademais, é imprescindível romper com a consciência da coisificada, no qual nos tornamos cada vez mais iguais a coisas. Obrigado você, caro ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Nos sigam no Spotify e nas outras redes sociais para ouvir esse e outros podcasts do Ginga com Sociologia. Terminamos aqui mais um Ginga com Sociologia. Fica sempre ligadinho e até a próxima.
Olá, sejam bem-vindos à última parte do Ginga com Sociologia. Nesse último bloco, trataremos a educação contra a barbárie e a educação e emancipação, retirado do texto Educação e Emancipação, de Theodor Adorno. Vem com a gente! Atualmente, sem dúvida, discutir a desbarbarização da educação é uma outra questão urgente e se torna evidente quando observamos as contracepções educacionais em vigor. Mas afinal, o que é barbárie? Compreendo que, embora façamos parte de uma sociedade com eminente progresso nas tecnologias da informação, muitos indivíduos estão obsoletos de uma guisa particularmente desproporcional no que diz respeito à sua própria civilização, uma vez que não vivenciaram de um modo geral uma erudição nos termos analógicos à concepção de civilização, mas também por se depararem tomadas por uma hostilidade, ódio arcaicos, isto é, um impulso de demolição contribuindo para o risco de que toda uma civilização venha a sucumbir, predisposição iminente a denota. Este revés é inerente às sociedades diferentes coordenadas geográficas do planeta. Já fomos orientados por uma pedagogia utopista e hoje somos orientados por uma pedagogia de competências e habilidades, mantendo e estimulando a contradição. Nesse sentido, é imprescindível que estejamos inclinados a um embate por uma educação sem barbárie, sempre reportando-se aos aspectos objetivos que estão presentes nas instituições sociais, tratando-se de um fato ecumênico, até que momento um anseio total, consciência empreende atos no sistema de ensino, que por vezes ocasionam indiretamente a barbárie. Inclinar-me ia a ponderar que simples caso de a matéria da barbárie estar no cerne da mente produzida por uma transformação, é veras que existe um componente de barbárie, instantes repressivos e opressores na ideia de educação, sobretudo na noção de educação douta. É preciso esses ápices repressivos da cultura que produzirem e reproduzirem a barbárie nos cidadãos subjugados a essa cultura. Nesse contexto é primordial apontarmos o que necessite ser dessa desbarbarização. Certamente não se trata de calma ou de tolerância ao mau estado das coisas. Na guerra contra a barbárie, é comum que haja uma ocasião de revolta, que poderia ela mesma ser caracterizada como bárbaro. É válido ressaltar que nenhum ser livre de riscos de barbárie, tendo em vista que nós nos vemos em um contexto social de culpabilidade da própria estrutura. Assim, devemos orientar nossas ações em oposição à barbárie, não permitindo seu desenvolvimento em rumos ao desastre. Colocarei uma indignação bastante pontual. Constantemente, determinados personagens políticos rotulam os manifestantes estudantis como interferência atroz. Esta afirmativa é, na minha convicção, particularmente demagógica, não é mesmo? Sem dúvida, isto é precisamente a maneira que a feroz barbárie se imprime hoje em dia, em prenome do superior de atributos instituídos. Comenta-se reiteradamente condutas que evidenciam, de acordo com sua própria feição e deformação, o ímpeto devastador e a natureza aputada dos seres. A barbárie, vale salientar, pressupõe um retorno à agressividade física arcaica, sem que haja uma ligação límpida com propósitos resolutos. Não se caracteriza como barbárie, caso seja um ato politicamente refletido, mesmo que ultrapasse em determinados momentos os limites da legalidade.
Estas ponderações discutem remates claros e relativos aos seres humanos, ou são ponderações em abstrato. Todas as minhas observações dissertam sobre pontos cristalinos e relativos ao indivíduo. Então, com essas reflexões sobre o objetivo humano, podem ser facilmente compreendidas pelos jovens. Compartilho do modo de pensar de acordo com o qual o aspecto lúdico se sobrepõe ao desempenho total. Muitos educadores e instituições de ensino consideram a pedagogia baseada em competências e habilidades. Um princípio saudável, quando impostas sem limites, acabam se configurando como algo não saudável, inflexível e, por fim, um mecanismo para a barbárie. Tais princípios estão de acordo com a educação humanística. É necessário frear esse impulso agônico, esse fetiche do número, reproduzindo os discentes ao número e etc. Qual a razão objetiva da barbárie? Poderia dizer que a falência da cultura, somente na medida em que a falência da cultura, a perpetuação socialmente impositiva da barbárie, entre outros, forem incorporados à consciência das pessoas. E com segurança criamos um clima social favorável a uma transformação em relação ao estado de coisas inertes que vivenciamos hoje. Portanto, o esclarecimento é fundamental, pois não permitirá a conversão de todos os homens em seres passivos e sem defesa. Não se constituirá assim na contemplação do horror, nem na sua missão desmedida. Como explicar a perpetuação da barbárie na educação? É o princípio da autoridade que faz com que se perdure o bárbaro na educação. Uma autoridade esclarecida nesse caso é preciso, de fato, é preciso que haja já na primeira infância alguma manifestação de autoridade, não autoridades cegas e violentas, mas sobretudo conscientes, transparentes. Certos sermões nesse contexto podem contribuir para a desbarbarização. Corretíssimo, concordo com a fala supermencionada. A criança não pode ser submetida à violência extrema, nem submetida à insegurança geral por falta de orientação. Frequentemente, no decorrer de nossas formações, aceitamos que o professor, isto é, o educador que nos forma, é o sujeito que concerne a quem me considero o objeto, ou seja, o aluno que é por ele formado. Nos entrevemos como um paciente resignado que recebe informações, conteúdos reunidos por quem sabe e quem são nos transferidos. E isto que, por vezes, leva o ensino a fenecer, pois não se criam possibilidades para a produção do conhecimento e muito menos para a sua construção, por parte do que são reproduzidos a condição desse objeto. Exemplo disso são os ensinamentos que envolvem apenas cálculos ou teorias, sem que aguce e estimule o educando a aprender. Essas práticas educativas normalmente têm um poder apravisador e autoritário sobre os alunos, tornando o processo de ensino-aprendizagem gradativamente enfadonho. Ainda observamos uma estrutura baseada em competências e habilidades ou em alto, médio e baixo QI. Emancipar por meio do esclarecimento e superação do falso conceito de talento. Ninguém nasce com dons previamente configurados, inatos. Em nosso desenvolvimento, somos constantemente submetidos a diversos desafios. Qual é a forma particular de desenvolvimento da emancipação? Uma primeira forma particular de desenvolvimento da emancipação é aprender por intermédio de motivação. É imprescindível a necessidade de demolição de estruturas vigentes em 3 níveis. É imprescindível também pensar fora da caixa. Isso desvincular-se dos mecanismos de controle, tal como a universidade. Além destes, quais outros problemas são constatáveis? Observa-se também a ausência de uma literatura pedagógica para a emancipação. Estamos rodeados por uma pedagogia do fetiche do número e da adaptação. Esse infortúnio trata-se de um
um fenômeno estritamente europeu, o problema da emancipação não está presente em um único país. Longe disso, trata-se de um obstáculo complexo internacional. Pedagogias que aguçam o individualismo entre os homens, sem normas e marcas por uma ideia de adaptação das espécies mais aptas oriundas do darwinismo, ou seja, o ajustamento tolerando assim qualquer possibilidade de independência por parte do próprio indivíduo. Favorecemos, portanto, o discurso da glorificação de heteronomia, de ausência de autonomia, da qualidade ou estado do heterônimo e sujeito a uma lei exterior ou vontade de outrem. Isso só reafirma as ideias das ideologias dominantes, conservando e defendendo a ordem vigente em vigor. E quanto ao conceito de papel-função, precisamos também nos contrapor veementemente à versão normativa do conceito do papel, isto é, quando a função é convertida em um padrão social, perpetuando também que os homens são aqueles mesmos são, ou seja, não idênticos. O apelo à emancipação pode ser uma espécie de disfarce na manutenção geral de um estado de menoridade. É válido salientar que a emancipação não é uma categoria estática, mas uma categoria dinâmica, um vir a ser e não um ser. Há uma contradição social clara. Nossa organização social em vigor ainda não é heteronômica. Ou seja, nenhum ser pode existir na sociedade moderna de fato conforme suas próprias determinações. A sociedade é formada por inúmeros canais, instâncias mediadoras, absolvendo e aceitamos todos os termos que nos são apresentados, pois se trata de um fato social que exerce um poder ordenado sobre nós. São anteriores, uma vez que o indivíduo nasce já inserido em uma estrutura social que lhe antecede e é comum a todos os grupos que compreendem nossa sociedade. Finalmente, eis uma questão fundamental: como formar indivíduos livres em uma sociedade alienada? Vale destacar que a docência deve introduzir a discência, a busca pelo porquê, no lugar de oferecer somente uma explanação, expor a teoria, folhear livros e observar até atingir uma explicação simultânea. Isso que nomeamos de abordagem dialógica. Dessa maneira, o educando já não se encontra mais restrito à qualidade do mero objeto, já que se exerce a capacidade de aprender por meio de uma reflexão crítica sobre a prática. Nota-se deste modo que é fundamental que haja uma certa fuga da hierarquização da relação entre educador e educando, a fim de perceber como dialogar com os estudantes em assimilar o maior número possível de dados sobre eles. Estamos encerrando definitivamente, terminamos o Ginga com Sociologia. Obrigado você, caro ouvinte, por nos acompanhar. Um abraço. Tchau e até mais. Fique sempre acompanhando nossas redes sociais, que sempre vai ter muita coisa boa aqui para vocês.